Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e hoje é dia de fazermos o nosso book haul do mês de maio de 2022. Vou mostrar para vocês todos os livros que chegaram aqui em casa no último mês. Vocês vão ver que foram muitas obras, até porque eu peguei muitas promoções, peguei promoção na Amazon, peguei promoção aqui na minha cidade também. Comprei livros por 5, 10, 20 reais. Como sempre, vou deixar aqui na descrição do vídeo os meus links de afiliado da Amazon para que você que tem interesse em adquirir algum dos livros mostrados aqui no vídeo de hoje, que vá lá, dê uma olhada e, se for o caso, que compre o livro através do meu link, pois esta é uma forma de você ajudar a manter o canal. E claro, se você gosta de conteúdos assim, se você é um apaixonado pela área de estudos da linguagem, pela área de letras, pela literatura, a linguística, peço sempre que se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para que você sempre seja informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, não deixe de curtir o vídeo, pois esta é uma forma de você mostrar que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! Começando, como sempre, pelos livros de literatura, mostro aqui Pais e Filhos, de Ivan Turgenev. Um livro muito bonito. Eu não imaginava, eu vi as resenhas da obra por aí afora, mas não imaginava que fosse uma edição tão bonita, em capa dura. Pensava que era uma capa brochura normal, lombada curva. Muito bacana a publicação de um livro que já há algum tempo eu estava interessado em adquirir, fazer a leitura. Até porque, como eu já disse para vocês em outras oportunidades, quero conhecer um pouco mais a literatura russa. Então, está aí uma excelente oportunidade, uma publicação da editora Companhia das Letras. Então, quem conhece já espera uma boa qualidade, um livro bem produzido. Temos aqui O Homem de Papel, de João Almino, um escritor potiguar, ele que é natural de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Este livro aqui, eu ouvi falar dele, me interessei já de cara, porque ele dialoga com Memorial de Aires, de Machado de Assis. Na capa tem o espectro de Machado de Assis por trás aí desse papel amassado. Bem bacana, lógico, não tenho muita coisa a dizer sobre a obra, porque ainda não a li, mas certamente é um livro que lerei em breve e trarei a resenha aqui para o canal. Uma boa edição, como sempre os livros da Record só não tem aqui as páginas encadernadas e costuradas, é sempre colado, mas de um modo geral uma edição bacana e de um livro que certamente vale a pena conhecer. Ainda no campo da literatura brasileira, sigo aqui montando a minha coleção de Mário Quintana, publicada pela editora Alfaguara. Aqui nós temos Porta Giratória. Já falei para vocês, já mostrei vários livros de Mário Quintana e falei o quanto que eu gosto desse poeta, pela simplicidade de sua poesia, pela beleza de sua poesia. E essas edições da Alfaguara eu tenho gostado bastante. Algumas eu não gosto tanto porque tem vários livros num só. Chegaram a publicar 3 livros num volume só. Eu não gosto muito disso, eu gosto dos livros separados. Mas enfim, é uma boa edição, os livros são de altíssima qualidade, sempre com orelhas, encadernados e costurados, papel amarelo. Ilusões Perdidas, de Balzac, um escritor do qual eu ainda não li obra alguma, mas tenho muita vontade de conhecer, inclusive quando eu estava lendo Romance, História de uma Ideia, de Julian Fuchs, o autor fez algumas referências a Balzac e eu fiquei bastante interessado em ir atrás, procurar obras do autor. Eu já tenho uma aqui, mas ainda não li também, e quero aos poucos ir conhecendo, né? Aqui vocês podem ver que é um livro bastante volumoso, que sai pela editora Penguin e Companhia. O livro tem uma introdução, que é o que geralmente ocorre com estes livros aqui da coleção de clássicos da Penguin e Companhia, o que é muito bom. E a qualidade é aquela que a gente está acostumado, né? A capa bem sensível, sem orelha, mas enfim, é bem da coleção mesmo. E o que vale é ter a obra do autor aqui. Mais um de literatura brasileira, A História do Amor de Fernando e Isaura, de Ariano Suassuna. Eu tenho formado a coleção de Ariano Suassuna pela Nova Fronteira. Eu já tenho ali o teatro, todo o teatro que foi publicado até o momento. E aqui é um livro que segue bem os padrões da coleção, né? Com arte armorial aqui na capa, quer dizer, não apenas na capa, mas também nas ilustrações que estão dentro da obra em si. Quem ainda não conhece a arte armorial e gosta de cultura popular, eu aconselho muito vocês a pesquisarem a respeito disso, né? Vem aqui a estética desde a fonte até os desenhos, é bem bacana conhecer. Aqui Tutameia, de Guimarães Rosa, que tem como subtítulo Terceiras Histórias.
Então, completando aí a parte de contos de Guimarães Rosa. Aqui um livro que tem contos curtos, segue bastante aquela linha dos contos de primeiras histórias, que eu sempre indico como um livro inicial, né, um livro introdutório para a obra de Guimarães Rosa, tanto pelo tamanho dos textos ali presentes, quanto também por ter muitos textos que são extremamente conhecidos do autor, como As Margens da Alegria, A Terceira Margem do Rio, Um Homem Muito Branco, enfim. É um livro bem bacana para iniciar-se na obra de Guimarães Rosa, mas Tutameia também. Eu não conheço todos os contos daqui, já li alguns. Um dos que eu mais gosto daqui é o Desenredo. E comecei a gostar do conto depois que eu li, quando eu estava ali no primeiro período da graduação em letras, bem no comecinho, uma análise que consta aqui deste livro, Considerações sobre a Fala e a Escrita, a Fonologia em Nova Chave. É um livro de Darcília Simões, muito bom em vários aspectos. Mas aqui nós temos numa segunda parte da obra, depois dela apresentar os conceitos de fonologia mesmo, ela vai fazer uma análise da obra Desenredo, do conto Desenredo de Guimarães Rosa. E foi a primeira vez eu ali começando o curso de letras e me encantei muito com essa abordagem de análise de uma obra literária à luz da linguística e mais especificamente à luz da fonologia, estudando aí a alternância de fonemas nos nomes dos personagens, algo bem bacana, e eu me lembro que eu fiquei encantado. E desde então, Desenredo é um dos contos dele que eu mais gosto. Aqui, seguindo com aquela coleção da editora Global, né, cuja capa remete a cenas do sertão, todas as obras que estão saindo seguem essa mesma abordagem, né? Por dentro papel branco, mas ao mesmo tempo um livro com as folhas encadernadas e costuradas, tem orelha também. Eu gosto muito dessa edição. 11 Astros, um livro de Mahmoud Darwish, ou Darwish, ou Darvir, depende da origem aí do sobrenome do autor. Um autor de cultura oriental, mais especificamente do Oriente Médio. Ele nasceu em Al-Birri, na Galileia, e, enfim, um livro que tem bem isso, né? Aquela postura poética do Oriente. Eu gosto muito da poesia oriental, embora eu saiba que muitas pessoas podem não gostar, tem uma proposta diferente, uma poesia mais reflexiva, uma poesia que sugere muito daquilo que vai ser depois completado pela nossa mente. O formato é um pouco diferente, é um livro mais quadrado do que o comum, é um livro com orelhas, papel amarelado. A capa por dentro tem esses detalhes que eu achei muito interessantes. Em seguida nós temos aqui Quarupi, de Antônio Calado, um livro numa edição muito bonita. Vocês podem ver que a capa ela tem uma decoração que remete a uma cultura indígena. Pelo que eu vi, eu ainda não li a obra, é claro, mas pelo que eu vi tem muito a ver com a obra, que faz referências a alguma questão indígena. Bem bacana essa edição. Também comprei muito barato, não lembro agora por qual valor. Uma edição que tem um prefácio, então sempre muito bom, né? Algum comentário a respeito da obra em seu interior. Livro publicado pela José Olímpio, de um autor que já virou um clássico, pode-se dizer, da literatura brasileira, e que, enfim, eu quero começar a conhecer, porque já vi muitas boas referências a respeito de Antônio Calado. Fechando a parte de literatura, temos aqui do Clube de Literatura Clássica, Oliver Twist, de Charles Dickens. Eu aqui estou com o livro nas mãos do mês de abril, que chegou em maio. Gosto muito deste traço aqui da capa, achei bem bacana mesmo. Toda a ambientação da obra remete mesmo a um estilo de desenho mais antigo, bem particular da época em que o livro foi lançado, né? Alguns não vêm com as ilustrações, né? Vêm com ilustrações separadas num livrinho à parte. Este aqui veio sim, ele tem uns mapas aqui, né? Logo na folha de guarda, tanto na primeira quanto lá no fim, na última folha de guarda também nós temos mapas. E por dentro é uma obra toda ilustrada, né? Eles não trouxeram as ilustrações separadas, mas sim no corpo da obra, o que eu sempre acho muito bom. E o livro que veio de brinde é um livro com contos de Charles Dickens, também segue aquela mesma proposta de desenho da obra principal. Aqui nós temos 3 contos de Charles Dickens,
também um livro ilustrado, né? Finalizamos a parte de literatura em si, vamos para teoria literária, também tem muita coisa bacana. Começando aqui com Poesia e Utopia, de Carlos Felipe Moisés, um dos grandes estudiosos da literatura no nosso país. Ele começa tratando da questão da poesia e utopia, para que serve a poesia para ser lida e poesia para ser ouvida, ou seja, o trabalho com a sonoridade. A gente sabe que a poesia, em sua grande maioria, ela se enriquece muito com a leitura oral. Acredito que o autor trabalhe isso aqui. Enfim, um livro bem importante nesse momento em que eu estou voltando a estudar a poesia com mais afinco, com mais dedicação e também escrevendo um pouco mais sobre poesia, com pretensões, claro, de trazer a público alguma obra aí no futuro e me dedicando um pouco mais ao estudo do gênero poético. Texto/Contexto 1, de Anatol Rosenfeld, um dos grandes críticos também do nosso país, mais voltado para a área de teatro, para a área de artes cênicas, né? Pega também um pouco de cinema e tudo mais, mas aqui ele tem textos sobre vários temas. Ele estuda, claro, o teatro, temos um ensaio bem bacana a respeito do fenômeno teatral, depois o teatro agressivo, mas depois ele já vai expandindo um pouco mais os horizontes. Tem um capítulo de reflexões sobre o romance moderno, que eu já vi citado em várias ocasiões, e depois ele vai para alguns temas históricos, estuda Shakespeare, estuda Schopenhauer, Thomas Mann, Kafka, Poesia e Filosofia, de Antônio Cícero. Como o próprio título já indica, ele vai trabalhar as relações da poesia com a filosofia. Vocês podem ver aí no sumário que tem vários temas relevantes. Um livro que sai pela editora Civilização Brasileira, uma boa qualidade também, um livro com folhas amareladas, orelhas. Certamente quando eu fizer a leitura trarei aqui comentários a respeito da obra. Trazendo um pouco de ficção, As Margens da Ficção, de Jacques Rancière, um livro publicado pela editora 34. Não tenho muita coisa a dizer sobre o livro, mas olhando o sumário a gente meio que imagina algumas abordagens, né? A abordagem tanto de espaço literário, quanto também de olhar literário, como essa primeira unidade aí que trata de portas e janelas, atrás dos vidros, os olhos dos pobres, o que vem os voyeurs, ou seja, é bem aquela abordagem que parece direcionar para a questão do narrador, a postura do narrador, foco narrativo, etc. Então, já dá para a gente ter algumas noções do que vai ser trabalhado aqui ao longo do livro. Luiz Costa Lima, um teórico nos trópicos, um livro que sai pela editora Garamonde, tratando de conceitos, de temas trabalhados pelo grande crítico, estudioso da literatura, Luiz Costa Lima. E aqui nós temos a abordagem de alguns conceitos que são extremamente relevantes dentro da obra de Costa Lima, como, por exemplo, a questão da mímesis, trata de narrativa, trata de poesia. Cada texto por autoria de um autor distinto, né? Porque a obra tem a organização de Aline Magalhães Pinto, Ana Lúcia de Oliveira e Dal Bastos, mas congrega textos de inúmeros outros autores. Aqui nós temos também de Nelly Novaes Coelho, outra grande estudiosa da literatura aqui no nosso país, O Conto de Fadas, Símbolos, Mitos, Arquétipos, uma obra que sai pela editora Paulinas. Um livro como esse eu considero importante sempre, tanto para o pesquisador da literatura de um modo geral, quanto também não deixa de ser relevante para o professor de educação básica, que eu acredito que sempre ganha muito conhecendo um pouco mais sobre a estrutura dos contos de fada, né? Conhecer um pouco mais um dos seus objetos de trabalho mais comuns, que é a literatura feita para crianças, feita para o público infanto-juvenil. E Antônio Carlos Sequin, temos aqui Percursos da Poesia Brasileira do século XVIII ao XXI. Um livro, como o título direciona, repleto de ensaios dedicados a autores, obras do gênero poético dentro do nosso país ao longo dos últimos 200, 300 anos. Então nós temos aí Fagundes Varela, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Cruz e Souza,
Cecília Meirelles, Jorge de Lima, Vinícius de Moraes, Mário Quintana, Ferreira Goulart. Sai lá dos grandes clássicos do passado, chegando aos autores que ainda recentemente, Ferreira Goulart, por exemplo, morreu faz pouquíssimo tempo, mas também não deixando de contemplar os vivos, inclusive, né, Chico Buarque aí como um exemplo. E outra obra aqui, finalizando a parte de teoria literária, este livro é da editora da UEPB, comprei também numa promoção, acho que me custou R$5 esse livro. O conto e o romance contemporâneos na perspectiva das literaturas pós-autônomas, de organização de Antônio de Pádua Dias da Silva, de um viés de estudo da literatura que eu não conheço tanto, tenho algumas leituras, mas muito poucas. Não é também aquele viés que faz parte das minhas preocupações cotidianas, aquilo que eu costumo estudar por conta própria, é muito mais uma teoria da literatura pura, mas, obviamente, não deixa de ser interessante conhecer. Sempre é muito bacana a gente saber o que está sendo estudado atualmente na literatura, quais as abordagens que estão sendo dadas para o fenômeno literário no presente momento. Então é bacana, eu gosto de conhecer estas coisas e sempre colho muitas observações interessantes que eu acabo levando para a minha compreensão do que é literatura, do que é arte. Entrando agora na parte de linguística, temos aqui também várias obras interessantes, como entre elas, Para Conhecer a Aquisição da Linguagem, de Elaine Grolla e Maria Cristina Figueiredo Silva, um livro que sai pela editora Contexto. A parte de aquisição da linguagem é uma parte que me interessa, que eu ainda preciso conhecer bem mais, conheço pouco, se levarmos em conta a importância que este estudo tem. Então, é uma oportunidade aqui de conhecer e trazer para o canal também alguma coisa relativa a este tema. As tramas do texto de Ingedor Kor, eu sempre falo aqui, não é novidade para ninguém, o quanto que eu admiro Ingedor Kor, o quanto que ela tem influência na minha formação linguística e também o quanto que eu devo a ela em termos de aprovação em concurso público, ela que foi uma das referências básicas que eu utilizei nos meus estudos. Então é uma relação muito bacana que eu tenho com a obra de Ingedor. E aqui mais um texto, mais um livro extremamente rico. Vocês podem ver pelo sumário que é uma obra, inclusive essa edição aqui é mais recente, é de 2021, e vocês podem ver que é uma obra que tem muitos temas relevantíssimos para o estudo dentro da nossa área. Eu sempre falo aqui que para entender linguística textual você deve ter como bibliografia básica, pelo menos Ingedor Kor, Marcuse e Irandé Antunes, não apenas, tá, mas principalmente esses autores. Já dá para ter uma base bem bacana do que é a área. Acho que todo estudante de letras deve mergulhar muito dentro da área da linguística, né? Na parte de linguística textual, na minha opinião, é a parte mais importante. Não que eu não considere, claro, as outras como relevantes também, todas têm sua relevância, mas eu acho que o mergulho na linguística textual é relevante para vários aspectos. Tanto no que diz respeito à sua formação, vai lhe dar, enquanto professor, um instrumental necessário para que você tenha um conhecimento do funcionamento da língua, para que você se torne um produtor de textos melhores, um leitor de textos mais habilitado para a compreensão de vários níveis de texto, e também para o seu trabalho em sala de aula. Então, eu considero como a área mais relevante dentro dos estudos da linguística. E aí, claro, né, depois você vai enveredar por várias outras áreas que têm grande contribuição a dar para a nossa formação e a dos nossos alunos. Tenho aqui 2 livros sobre verbos, eu gosto muito quando eu vejo alguma coisa assim dentro da área de estudos dos verbos, eu acabo comprando. Primeiramente, A Arte da Conjugação de Verbos em Português, um livro de Ivone Benedetti, publicado pela editora Martins Fontes. Tem muito paradigma de conjugação verbal. Antes, o livro abre com uma parte introdutória bem bacana, que serve como introdução teórica ao estudo do verbo. Eu acho isso muito bacana, para você não já passar para a questão do paradigma, etc. Ele tem a lista de verbos, né, que facilita muito você procurar o verbo específico que é do seu interesse. Você quer, por exemplo, procurar o verbo bifurcar
Então você vem aqui por ordem alfabética, já sabe que ele vai estar lá na página 38. Isso facilita muito a sua pesquisa. Nós temos aqui também o Verbo e Práticas Discursivas de Maria Valíria Vargas. Aqui já é uma abordagem um pouco diferente, né? Vocês vejam que o título já indica verbos e práticas discursivas, é o verbo dentro do seu funcionamento linguístico. Por isso os temas dos capítulos também vão ser bem interessantes. Verbo, tempo e aspecto, de onde partimos. Verbo, tempo e aspecto na produção de sentido. Verbo, aspecto e organização temporal dos enunciados. E verbo, tempo e aspecto no ensino do português. Percebam que é uma obra bem prática, que vai mostrar realmente o funcionamento do verbo dentro do discurso e, claro, né, também propor algumas questões práticas para a sala de aula, o que é sempre muito relevante. 2 livros para quem quer aprofundar um pouco mais no estudo do verbo, que eu sempre digo para os meus alunos e para qualquer pessoa que para quem quer estudar gramática, sintaxe, estrutura da língua, é o primeiro grande passo, né? É a parte mais importante dos estudos e aquela para a qual você deve dar bastante importância. Se dentro da linguística eu considero a linguística textual como o grande ponto de partida e o grande objetivo do estudante de letras, ali naquela fase inicial de contato com a matéria, dentro da parte de gramática, o verbo, para mim, é o grande objetivo a ser alcançado, principalmente nesse momento de passos iniciais dentro daquela área. Uma obra de sintaxe, mas aí pensando na educação básica, né, também uma obra bem didática, é o Sintaxe para a Educação Básica de Celso Ferrarese Júnior, mais um livro de Celso Ferrarese que chega aqui na minha biblioteca. O autor tem muita obra interessante dentro da área de estudos da linguagem, mais especificamente morfologia, sintaxe. Como vocês podem ver no sumário, ele tem realmente essa abordagem não apenas de sintaxe teórica, mas de buscando sempre essa relação com a prática. Então já traz uma explicação do que a sintaxe estuda, o que a sintaxe pretende dentro da educação básica, que é uma abordagem diferente de um estudo mais teórico a nível acadêmico. Isso é importante de se diferenciar, tá? E outras várias questões aí, questão de sintagma, que é um conceito que eu cada vez tenho mais utilizado, né? As gramáticas tradicionais não usam, mas eu acho bem relevante se trabalhar com o conceito de sintagma. Finalizamos a parte de linguística e a parte específica de letras, e temos aqui uma obra na parte de educação, o História da Educação, de Confúcio a Paulo Freire, de Claudino Piletti e Nelson Piletti. Um livro que realmente vai fazer aí um passeio por toda a história da educação, não apenas ocidental, vai lá para o Oriente, tratando do confucionismo, a educação no Japão, na Índia, o budismo, depois traz para Moisés e a educação hebraica, fala da educação entre os gregos e os romanos, fala de Agostinho e a educação cristã, educação árabe também, Tomás de Aquino e a educação medieval, fala de Lutero e a educação protestante, José de Anchieta e a educação colonial. Então vejam, faz um passeio da educação no mundo como um todo, lá no Extremo Oriente, Oriente Médio, mas vem para o Brasil, depois vai de novo para a Europa e estuda Comênio e a educação moderna, Rousseau e a educação romântica. Sempre ele traz o autor e a situação histórica em que ele está. Isso é bacana para que a pessoa vá se orientando ali no tempo. A abordagem é bem ampla. Também, por ser um sumário bem analítico, você percebe que a obra também não é uma obra tão volumosa. Os capítulos são bem curtos, os tópicos são bem curtos, o que é bom para o leitor, porque dá aquela noção de que você está vencendo a obra, né? Você conclui algo o tempo todo, conclui um tópico, conclui um capítulo. Isso é bem bacana, ajuda muito na sensação de progressão na leitura. Aqui um livro que não é bem da parte de educação, mas que toca em algumas questões. Nós temos A Invenção dos Direitos Humanos, de Lynn Hunt. Este livro aqui, minha esposa estava estudando algumas partes dele na graduação. Ela começou a segunda graduação em pedagogia, ela que já é graduada em letras espanhol. Este livro foi trabalhado dentro de uma das disciplina que trata de direitos humanos na educação. E nós achamos bem relevante a obra,
tanto dentro dos tópicos que foram trabalhados na disciplina, mas o tema em si já é relevante e certamente é um tema que vale a pena conhecer. E aqui ela faz, é uma autora, faz uma abordagem histórica mesmo, de como surgiu, como se desenvolveu a noção de direitos humanos, uma publicação da editora Companhia das Letras, com toda aquela qualidade que nós conhecemos. Aqui, por incrível que pareça, o primeiro livro da Companhia das Letras que eu me lembro que não vem encadernado e costurado, é um livro apenas colado. Não sei o porquê, mas é assim. Fora isso, um livro com orelhas, páginas amareladas, bem bacana a publicação. E para finalizar, nós temos aqui o Dicionário de Símbolos de Jean Chevalier e Alain Gerbrand, um livro que há muito tempo eu queria ter e, enfim, não tinha chegado a oportunidade. Vi com uma promoção bem bacana agora no mês passado e aproveitei para comprar. É uma obra que é publicada pela editora José Olímpio, uma edição bem bonita, capa dura. Vocês podem ver que o livro em si, ele tem um aspecto bem interessante, bem bonito. Dentro ele tem algumas ilustrações, não são muitas, não é em todo o verbete, ou sequer chega perto disso, mas tem algumas. E, enfim, segue bem aquela estrutura de um dicionário, né? Você encontra os verbetes sobre o símbolo que você deseja. Então você deseja pesquisar sobre a simbologia da cruz. Ele tem aqui um verbete até relativamente longo. Como todo dicionário temático, ele tem essa abordagem. Quanto mais importante é aquele tema, aquele verbete, mais ele vai discorrer a respeito dele, né? Então, alguns verbetes vão se resolver ali em poucas linhas, outros em várias páginas. É o que acontece com cruz, que ocupa aí várias páginas, e ele vai falar da cruz em vários significados, traz também ilustrações a respeito da cruz em várias culturas, né? Cruz grega, etc. Mas além da organização de dicionário comum com a divisão em verbetes, ele tem também uma boa introdução que dá uma noção bem bacana do que é o símbolo, do que é simbolizar. E é um livro bastante necessário, principalmente para quem estuda literatura. Às vezes você vê uma referência a algum símbolo dentro de uma obra, de um poema, de um romance, e você quer uma fonte de pesquisa para entender qual aquela simbologia, ou as diferentes simbologias que aquilo ali tem. E eu me lembro que eu consultei muito isso aqui na época da universidade, na biblioteca, e era uma lacuna aqui em casa que felizmente está resolvida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de interagir, deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é muito importante aqui para o canal. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.